Pessoal, seja muito bem-vindo ao canal Eu Oro por Você. É um grande prazer ter você aqui conosco nesse momento para nós prestigiarmos de revelações, de sonhos, de visões, de orações, de profecias, palavra de Deus. É uma honra ter você aqui comigo nesse momento. Desde já eu agradeço a Deus pela sua vida. Eu peço a você que compartilhe esse vídeo, que deixe o seu like, deixe aí nos comentários qual a sua opinião sobre esse vídeo. E é uma grande honra ter você aqui comigo. Fique comigo até o final desse vídeo. Eu peço a você também que não é membro do canal aí, que você seja membro. Ajude aí esse canal a estar divulgando sempre a palavra do Senhor, né, que é a mais importante para todos nós. Então, que Deus abençoe a sua vida de uma maneira rica e poderosa. Então, vamos assistir o vídeo. Livro de Marcos, capítulo 8, versículo de número 10. Marcos 8 e 10. Conta as bênçãos de Jesus. Conta as bênçãos do Senhor. Vamos cantar um corinho aí, enquanto você vai achando aí. Marcos 8 e 10. Vamos cantar um corinho aí, ó. Vamos cantar um corinho. Esse aqui, ó. Você veio buscar uma bênção. Jesus tem bênção pra dar. Você veio buscar uma bênção. Espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para os céus. Receba um raio de luz e cante comigo, aleluia, que o dono da bênção é Jesus. Você veio buscar uma bênção, Jesus tem bênção para dar. Você veio buscar uma bênção, espera, Jesus vai te dar. Levante suas mãos para os céus, receba e cante comigo, que o dono da bênção é Jesus. Muito obrigado, irmãos, pelos parabéns aí, né? Dia 12 fizemos 3 anos de casado e ontem foi o aniversário da minha esposa, né? Eita, maravilha. Ontem comemos um churrasquinho, né? Abençoado ali no interior. Enquanto nós estávamos lá na casa, né? Assemos ali um pedacinho de carne. Não é pecado essa churrasquinho na terça-feira, né? Assemos ali e nos alimentamos ali com a minha família, com a minha esposa, né? Que é a minha família principal. E os outros são familiares, né? Almoçamos ali, né? Com a família inteira, que foi uma benção, né? Um salsichãozinho e também uma carninha de gado ali assada, uma costelinha, né? Sabe ser bom, né, irmãos? Barbaridade. Ele chegou a ficar dando laçaço aquela carninha assada ali, né? Foi benção, ainda mais que foi eu que assei, né? Não existe churrasco melhor que o meu, irmão. Não existe. Não existe. O meu churrasco é o melhor do Brasil. O dia que você comeu uma carne assada pelas minhas mãos, aliás, pela brasa, né? E eu cuidar dessa carne, você nunca mais vai querer comer outro churrasco, né? Só o meu churrasco. Aleluia. Nem se gavou agora, né, irmãos? Que barbaridade. Nem se gavou agora, né? Maravilha ali do Senhor Jesus, né? Eita, maravilha. Minha esposa que o diga, né? Ela falou, meu amor, eu já comi churrasco bom, mas igual o teu, ó, não existe. Oh, maravilha, né? Vamos lá, irmão, vamos lá. Livro de de Marcos, capítulo 8, e versículo 10, né? O fermento dos fariseus, vamos lá. E entrando logo no barco com seus discípulos, foi para as regiões da Dalmanuta. E saíram os fariseus e começaram a disputar com ele, pedindo-lhe para o tentarem um sinal no céu. E suspirando profundamente em seu espírito, disse: por que esta geração pede um sinal? Em verdade vos digo que a esta geração não se dará sinal algum. E deixando-os, tornou a entrar no barco e foi para o outro lado. E eles esqueceram de levar pão, e no barco não tinham consigo senão um pão. E ordenou-lhe, dizendo: olhai, guardai-vos do fermento dos fariseus e do fermento de Herodes. E arrazoavam entre si, dizendo: porque não temos pão.
E Jesus, conhecendo isso, disse: para que arrazoais que não tendes pão? Para que arrazoais que não tendes pão? Não considerastes, nem compreendeste ainda? Tende ainda o vosso coração endurecido? Tendo olhos e não vedes? Tendo ouvidos e não ouvides? E não vos lembrais? Quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos cheios de pedaços levastes? Disseram-lhe 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos cheios de pedaços levantastes? E disseram-lhe 7. E disse-lhe: como não entendeis ainda? Irmão, o negócio vai apertar. O negócio vai apertar hoje aqui, nessa manhã. Tá? Nós olhamos para um texto da Bíblia Sagrada, irmão, que está falando sobre um fermento de um tipo de gente que está na igreja. Sabe aqueles crentes? Às vezes eu abotou aqui a minha camisa aqui, irmãos, porque fica muito aberta aqui, né? Mas como eu estou engordando, engorda o pescoço também, né? Então às vezes eu deixo aberto um só, que nem agora eu tive que fechar aqui no começo da live porque estava muito aberto aqui, né? Então, com decência. Mas sabe aqueles crentes, aqueles fariseuzão? Porque eu faço. Na minha igreja. Aqui quem faz sou eu. Aqui quem manda sou eu. Aqueles crentes, irmão, velho. Sabe? Cascudo, casca grossa. Carnudão. É para esses caras aqui que Jesus está falando. Né? Os caras, os bagual da campanha. Tá? Então eles entram num barco, com todo respeito, né, aos irmãos que são da campanha, assim como eu sou do interior. Mas estou falando aqui desse tipo de gente que quer se achar, irmão. Sabe aquele tipo de crente que é um baita do hipócrita? Sabe aquele tipo de pessoa que prega, profetiza, faz um auê, prega a santidade? Ai, meu Deus do céu, mas é um baita do hipócrita. É para esse tipo de gente que Jesus, isso aqui é a palavra de Jesus. Não é palavra minha, não é palavra de pastor, não. Isso aqui é a palavra de Jesus. E você tem que aprender a parar de ouvir blá 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 e começar a ouvir o que diz a Bíblia. Por que nós temos um monte de gente, com todo respeito, analfabeto de Bíblia? Aparece qualquer um aí pregando, qualquer um falando, e os caras vão na onda desse tipo de conteúdo. Olha, até caiu o negócio aqui, confirmou aqui, né? Eu não sei de onde que os caras tiram tanta heresia para pregar hoje. Eu não sei de onde esses camaradas tiram tanta enfeite. Eles querem enfeitar a Bíblia, eles querem ensinar a Deus a trabalhar. Eles querem ensinar, é um fermento, irmão, de hipocrisia, de falta de leitura da Bíblia Sagrada. E tem muita gente que está andando assim, ó, atrás dos caras. Mas Jesus disse: ide, fazer discípulos. Concordo. Então eu tenho meus discípulos aqui. Para começar essa história, você não tem discípulo nenhum. Você é um discípulo de Jesus. Você está guiando uma igreja, você é um pastor daquela igreja. Eu sou um obreiro responsável por um trabalho aqui na internet. Né? E como que eu vou vir aqui, irmão? Fermentar, colocar fermento naquele que Deus não mandou colocar fermento. Então, Jesus entra no barco, passa para as regiões de Dalmanuta e está pregando ali. Aí chegam os fariseus, os leitores, os caras, os teólogos, os bonitão, os grandão. Porque hoje só vale a teologia no Brasil. Hoje só vale quem prega bonito. Hoje só vale no Brasil para pregar em congresso se você for famoso. Se você tem tantos milhões de seguidores na internet. Se você tem, aleluia, um número X no Instagram. Hoje você só é visto pelo conteúdo que você tem. É por isso que cada ano dá uma polêmica. Cada ano dá um problema, luta. É fermento demais.
E nós, os crentes, nós não devemos ser radical para mais e nem radical de menos. O crente deve ser temperado. O homem, com o passar do tempo, foi criando pecado. Não é pecado algumas coisas. Sabia? O homem, com seus costumes, com seus dogmas, foi colocando como se alguma coisa fosse pecado, que a Bíblia diz que não é pecado. E outros foram dizendo que não é pecado o que a Bíblia diz que é pecado. Isso é fermento. Isso é fermento de fariseu. Pessoas que pregam, que falam de uma santidade, mas que não vivem o que estão pregando. Falam de muitas coisas, mas são palavras vazias. São textos que não têm fundamento. Textos que o contexto é diferente, mas eles puxam para si um contexto para amontoar mestres e sabichões. Mas sabe o que Deus está querendo da última hora? Gente que prega a Bíblia como ela é. Gente que não tenha medo de cara feia. Gente que não tenha medo de comentário. Aleluia. Gente que fala, abre a boca e fala: olha, é tempo de se abandonar do fermento e entrar na palavra de Deus. É isso que a Bíblia fala. Aí quando você prega a palavra da verdade, quando você prega um texto e você expõe o texto, esses caras te chamam de radical. Esses caras te chamam de pessoa que você não dá para levar para você pregar, porque você está pregando uma mensagem dura. Mas eu te pergunto, desde quando Jesus pregava massagem? As palavras de Cristo, olha, você, ô geração incrédula. O que é incrédulo, irmão? Está vendo as coisas e não está crendo. Está vendo que Cristo salvou, libertou, mas ainda não está crendo. Ver não significa crer, e crer não significa ver. Então ele fala: olha, ô geração incrédula, vocês me pedem um sinal. Não é as mesmas coisas no dia de hoje, irmão. Os crentes estão vendo Cristo libertar, os crentes estão vendo, aleluia, Jesus curar, e ainda querem um sinal. Sabe qual é o sinal dessa geração? Deus tem que colocar na minha conta R$1 milhão. Deus tem que colocar na minha, Deus tem que me curar. E se Deus não quer curar, irmão? E se Deus não quer libertar, irmão, naquele momento, Ele vai deixar de ser Deus porque não te abençoou com R$10 mil? Ele vai deixar de ser Deus quando não quiser multiplicar o pão? Aí você vai colocar fora Jesus porque naquele momento Ele não quis multiplicar o arroz na tua mesa, sendo que lá atrás Ele multiplicou muitas vezes o pão na tua mesa. Abre a cabeça, crente. Abre a mente. Aleluia. As pessoas colocam fora Cristo. Aqui no texto eles queriam que Cristo multiplicasse o pão. Aí começaram a ficar falando, razoando, mas nós não temos pão aqui agora para comer. Poxa, mas no capítulo 8 Cristo multiplicou o pão, não? 4.000 pessoas comeram, mas ali eles queriam que multiplicasse. Tem gente que é assim, só quer que Deus faça, só quer que Deus faça, só quer que Deus faça, só quer que Deus cure, só quer que Deus faça, mas não faz nada para Deus, irmão. Você conhece o crente sanguessuga? Você conhece o tipo, que na igreja tem um tipo de crente sanguessuga. Ele só quer sugar. Mas quando é para fazer alguma coisa para Deus, passa aqui cantar um hino, irmão. Não, hoje eu não vou cantar. Vamos lá fazer uma oração no hospital. Não, eu não. Aí ora, Deus, me dá um carro. Eu preciso, pai, de um carro para fazer a tua obra. Aí Deus dá o carro, o que o cara faz? Deixa o carro guardado na garagem. Aí eu não vou botar meu carro para fazer a obra. Mas, meu Deus, há poucas horas eu pedi um carro, Deus deu o carro. Aí fura pneu. Aí começa a dar problema. Deus permitindo, é claro, porque Deus permite. Porque você votou e não cumpriu. Aí vem querer culpar Deus, aí você vem com o teu fermento. Aleluia. Aí você vem culpar Deus pelo teu carro está estragando, pela tua moto está estragando. Você falou e não fez.
Mas daí quando estraga o teu carro, você vem com fermento. Ai, por que Deus não me abençoa para arrumar meu carrinho? Por que Deus não me abençoa para arrumar minha motinho? Porque Ele não vai fazer. Porque você é um fariseu hipócrita. Aí ele fala, olha, guardai-vos do fermento dos fariseus e de Herodes. Quem é Herodes? Um governante político. Herodes não era nome, era título. Guardai-vos do fermento de Herodes, do governador. Tem gente indo pelo fermento de governante político. Labraçura e Micandarábia. Tem gente indo pelo fermento de governante político. Cuidado com o fermento dos caras. Cuidado com o fermento dos caras. Eu não estou pregando aqui blá 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 para você. Eu não estou aqui perguntando, eu não estou pregando aqui coisa da minha cabeça, estou pregando Bíblia. Aí eles esqueceram de levar pão. Aí levaram só um. Porque nem sempre vai ter bonança, nem sempre vai ter bonança. Vai ter um momento que Deus vai permitir você passar pela dificuldade, crente. Mas daí você vai jogar fora o teu Deus, porque lá atrás você tinha fartura e hoje você está passando por um momento difícil, só porque você não tem ali. É isso que as pessoas não aprendem, irmão. Não é porque você serve a Deus que você vai ter tudo. Não é porque você serve a Deus que você não vai ter luta, que você não vai ter momentos de dificuldade. Você vai, pelo contrário, você vai ter momentos de provações, mas você vai vencer. Não é esse evangelho que os caras estão pregando aí. Nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Aí te vende uma pulseira de 500 pila, aí você vai na tua casa, vai abrir a geladeira, a porta cai. Ao invés de você pegar os teus 500 pilinha e lá e dar uma entrada numa geladeira boa, você pega e dá 500 pila pros caras que estão milionários. Sabe o que chama isso? Idolatria. Aí ao invés de você pegar e ouvir uma palavra de verdade que transforma o teu caráter, você paga 500 pila, 400 pila para ir num show, para ir numa palestra motivacional. E os caras, ó, os caras viajando para Dubai, para Israel, para tanta coisa arada, e você sempre dá pior. Se eu estiver falando mentira aqui, vocês podem sair tudo da live. Eu, irmão, tudo que eu faço para Deus é trabalhoso, irmão. Minha casa está sendo feita debaixo do suor, porque é para me valorizar o que Deus me deu. Talvez no futuro próximo Deus me dê condições financeiramente, amém. Mas eu vou me lembrar que lá atrás foi difícil para mim chegar até onde cheguei, então eu devo valorizar o que Deus me deu. Aí você sonha, você tem vontade de fazer uma viagem boa, você quer ir no lugar, aí os caras te vendem o evangelho fraudulento. O evangelho que parece que só vai subir para o céu quem for rico. Eu não estou dizendo que o crente cristão tem que ser pobre de marré. Não é isso. Mas o céu não gira em torno de bens financeiros. O Senhor Jesus nunca vai te enganar, Ele não mente, irmão. Jamais Jesus vai mentir para você e para mim. Quando tiver que nos animar, Ele vai nos animar. Quando tiver que nos corrigir, Ele vai corrigir. Só que essa geração de hoje não quer ser corrigidos bonitinho. Eles só querem ser, ó. Não, vai lá, filhinho, faz tudo certo. Vai lá, bebezinho. Vai lá, quer uma papinha? Paulo falou que o leite é para os fracos que estão começando agora, mas para os crentes velhos, irmão, é Bíblia, é palavra. É? E arrazoavam entre si. E por que não temos pão? Olha as conversas dos caras, irmão.
Ai, ainda não temos pão, Jesus. Vamos morrer de fome. E agora? E agora? E agora? O que vai ser de nós? Aleluia. Por incrível que pareça, tem gente assim, irmão, até nos dias de hoje. Perceba que esses aqui eram os discípulos dele. Gente que andava com Jesus. Quantos que estão andando com Jesus? E não vê, não crê. Tem gente que acha que Deus é a porta do Banco Central. Deus não é um banqueiro que tem que dar dinheiro para mim e para você. Nós temos que trabalhar, se esforçar. Claro que às vezes Deus pode levantar alguém para te abençoar. Você não ter, Deus pode. Mas não funciona assim, irmão. Eu tenho uns amigos meus lá na gringa, Estados Unidos, que falaram assim, irmão Josiel, a hora que o senhor quiser vir para cá, para os Estados Unidos, é só vir. Nós ajeitamos aqui, mas daí eu vou ficar toda hora xaropeando os caras, irmão. Ah, eu quero um passaporte. Ah, eu quero isso, eu quero aquilo. No tempo de Deus vai dar certo, irmão. Quando for para mim para lá para os Estados Unidos, vai dar certo. Não precisa ficar ligando para as pessoas, xaropeando, se afordando. Quando for a hora, vai chegar. Então, Jesus conhecendo disse, para que arrazoais que não tendes pão, não considerastes e nem compreendeste, geração incrédula. Tendes ainda o vosso coração endurecido? Lembra lá atrás que eu multipliquei para 5 pessoas? Quantos cestos sobraram? Aleluia! Ah, Jesus! Quantos cestos, geração incrédula, coração endurecido sobrou? 12. E mesmo assim vocês acham que eu não posso multiplicar esse pão aqui? Tendo olhos vocês não vê, e tendo ouvidos vocês não ouviram, e vocês não lembram. Só que tem gente que não se lembra, irmão, do que Deus faz. É um baita do arrogante. Deus abençoa, Deus dá casa, Deus dá carro, Deus dá tudo. E se esquece, Deus se esquece, não se lembra do que Deus fez por ele. É fermento de fariseu. O fariseu só quer para si, o fariseu só quer comer, só quer deleitar. E quando ele passa por um momentinho de turbulência, ele fica culpando. Ah, se Deus era comigo, por que eu estou só com isso aqui? Mas esqueceu que há poucos dias atrás estava com um carrão. Os caras olham. Deus abençoe meu Maria Ortiz, irmão Walter Goulart. Os caras estão enxergando o Newton César, mas não estão percebendo. Ou eles se fazem de bobo, de leitão, para mamar deitado, é o que a gente fala aqui no Rio Grande do Sul. Tem gente, irmão, tem gente que é ingrato. Ingratidão é um dos maiores pecados. E como tem gente ingrata, irmão. Irmão José Alves, o senhor é melhor que alguém? Deus o livre, não sou melhor que ninguém. Não sou melhor nem pior. Eu tenho falhas, irmão. Se ficar um dia aqui, uma semana aqui comigo, aqui, você vai ver as minhas falhas que eu tenho. Fico bravo, fico estressado. Todos nós temos os nossos problemas matinais. Mas jamais devemos ser ingratos com aquilo que Deus dá pra gente. Jamais devemos culpar a Deus por nossas escolhas. Um dia eu falava com um irmão, ele me ligou. Ele trabalhava numa fazenda em São Paulo. É óbvio que eu não vou falar o nome dele aqui por ética, né? E eu nem sei ter o nome dele, porque é muita gente. Disse, irmão José, ora por mim, irmão José, estou endividado. O que está acontecendo? Ganho quase 4.800 por mês em dívida. Aí eu parei, pensei. Daí ele disse, irmão José, eu sou dizimista, todo mês dizimo, e assim. Aí eu pensei, poxa, pera lá um pouquinho.
O cara é dizimista. O cara é ofertante. Faz tudo certinho como a Bíblia manda. Ainda está passando prejuízo. Tem coisa errada. O problema não é de Deus. Aí o que eu fiz para ele? Eu dei um conselho para ele. Deus abençoe a irmã Adriana Arnold, lá da Alemanha. Eu disse, olha, irmão, sabe qual é o seu problema? Eu posso falar? Eles podem falar, irmão José. Fala a verdade. O problema do senhor é que o senhor está gastando demais. O senhor gasta demais, o senhor gasta mais do que o senhor ganha. Aí o senhor fica endividado. Uma coisa é a gente gastar, passar por um aperto, mas viver sempre apertado, irmão, está errado. Então, dá uma segurada. Aí o problema não é de Deus. Aí é o irmão que está criando o problema. E toda vez que nós criamos um problema, Deus não vai resolver o meu problema que eu criei. Eu é que tenho que resolver. Então dá uma segurada nos gastos, né? Dá uma seguradinha aí, não gasta. Se eu sentir vontade de comprar alguma coisa, segura, porque só guarda quem tem, e só tem quem guarda. Aí ele me mandou depois uma mensagem: é verdade, irmão Josiel, a minha esposa falou para mim que eu sou muito gastador, a partir de hoje vou parar de gastar demais. Vou gastar, mas vou gastar controladamente. Né? Às vezes não é demônio. Às vezes, eu não estou aqui defendendo o demônio, jamais vou defender o diabo. Mas às vezes nem sempre é culpa do diabo. E nem sempre é culpa de Deus. É nossa culpa. Nós vamos lá e colocar um pouquinho de fermento. E um pouquinho de fermento vai levenar toda a massa. Então Deus quer que nós fugimos desse fermento, da roação, da murmuração. Aí Cristo pergunta: quando partiu os 5 pães entre os 5.000, quantos cestos de pedaços levantaste? Disseram 12. 12 cestos de pão para quem multiplicou 5. Sobrou 12. E quando partiu os 7 entre os 4.000, quantos cestos de pedaços levantaste? Eles disseram-lhe 7. E ele disse: como não entendeu ainda? Olha a pergunta de Jesus, meu irmão. Jesus está dando só de tapa na orelha dos caras, irmão. Com todo respeito, vou usar essa palavra assim. Jesus pegou e fez assim, ó. Toma aí, ó, aprenda aí, ó. Seja crente de verdade, rapaz. E vocês estão murmurando por um pedacinho de pão. E estão pedindo sinal. Deus não é obrigado a fazer sinal para você, queridão. Já vai aparecer meu WhatsApp na tela aí, gente, tá? Espera só eu concluir um pouquinho a palavra aqui que já aparece aí, tá bom, Marcélia? Então, as pessoas têm que aprender, irmão, que não é sempre, não é na hora que nós queremos. Deus falou, Deus cumpre no tempo dele. A menos que Deus diga prazo. A menos que Deus dê um prazo, aí sim. Se Deus deu um prazo que vai te abençoar em 10 dias, tem que cumprir. Se não cumpriu, ou é falso profeta, ou é outra porque você não creu. Isso aqui não é desculpa. As pessoas querem colocar Deus na pressão. Deus falou, tem que cumprir. Mas há uma série de fatores que faz, às vezes, não acontecer a profecia e nem sempre a pessoa é um falso profeta. Então as pessoas têm que parar de ouvir blá blá blá, besterol de internet e ler a Bíblia. Você e eu sentimos quando uma palavra profética vem de Deus. Teve coisas que Deus falou que ia acontecer na minha vida, que recém agora, depois de 10 anos, irmão, está acontecendo. Mas se fosse cair hoje nessa internet maldita aqui, os caras falam, eu faço profeta, não aconteceu. Então nós temos que cuidar com esse fermento, essa massa, que estão colocando essa massa na cabeça da pessoa. É por isso que tem muita gente, irmão, que está descredibilizado. Um pouco é porque esses pregadores, esses caras estão rateando, e outro pouco porque tem muita gente inflamando. O que está no meu alcance de eu me cuidar, eu vou me cuidar.
Entendeu? Aí muitas vezes muitos dos irmãos ligam para mim, pedem oração e querem ficar conversando no WhatsApp, irmão. Aí eu só oro ali, e oro, mando mensagem e corto a conversa, porque eu não tenho tempo de ficar conversando no WhatsApp, irmão. Né? A gente corre muito tempo, tá? Por isso que às vezes eu só respondo ali e não respondo mais, porque daí eu vou atender outra pessoa, tá? Então eu peço perdão para você, não fica magoado se eu não te responder na hora que você me mandou, mas eu vou chegar em você. Tá? Então faz conta, são quase 60 mil inscritos. Se todo mundo mandar mensagem, são 60 mil mensagens. Não existe quem atenda todo mundo, não tem como, tá? Então a gente vai atendendo aos pouquinhos, vai respondendo aos pouquinhos, e assim vai indo devagarzinho, tá? Então, irmão José, ora por mim, estou com dor de cabeça. Você pode orar por si mesmo, tá? Você pode tomar uma aspirina, um paracetamol, um Dorflex, um dipirona, tá? Então só ligue se houver necessidade de verdade, tá? Muitas vezes a pessoa me liga, José, olha para o meu casamento, para que retorne meu marido, ou retorne minha mulher, só que a gente não sabe o que aconteceu nesse casamento, irmão, para orar. Será que não foi Deus que permitiu o cara ir embora? A mulher ir embora? Será que o cara não era uma treva? Aí você quer de volta? Então vocês estão me entendendo? Como é que funciona a coisa? Então, as pessoas têm que compreender as coisas, irmão. Tá? Então vamos orar agora. Vamos clamar e interceder. Tá, irmãos? Então eu sempre digo, irmãos, eu sou um cara falho, tá, gente? Você não vem aqui pensando que o José é 100%, né? E outra coisa, irmão, eu não quero exaltação para o meu lado. Jamais eu vou querer. Quem tem que ser exaltado aqui é Deus. Eu sou apenas um canal na mão de Deus, que Ele me usa quando Ele quer. Quando Ele não quer me usar, acabou, irmão. Tá? Paz, irmão Alex. Tá bom, meus irmãos aqui do YouTube e do Facebook? Tá bom? Vamos lá então. Senhor nosso Deus e Pai, muito obrigado, Pai, por tudo. O Senhor tem nos guardado, tem estado conosco, tem nos protegido. E acima de tudo, Pai, tem estado conosco sempre. Esse copo com água dessa pessoa, a qual ela colocou agora, Pai, perto do seu receptor, seu celular. Essa pessoa que parou de fazer o almoço, agora essa irmã, esse irmão, essa esposa, esse filho, esse neto, esse senhor idoso ou idosa. Senhor, o Senhor tem poder para fazer. Deus, o Senhor tem poder para libertar. O Senhor tem poder para curar, Pai, qualquer tipo de enfermidade. Mas também, Pai, existe uma possibilidade de o Senhor não querer curar naquele momento. Então eu te peço, Pai, faça conforme o Senhor achar, no teu tempo, na hora certa. Pai, eu oro, Pai, com pessoas que estão agora, quem sabe, Pai, doentes, desenganadas pela medicina, que não tem mais o que fazer, ao olhar humano, é claro. Mas eu te peço, Pai, toma em tuas mãos. Deus, liberta nesse momento, cura nesse momento, adentra com a libertação. Deus, cura, liberta, quebra com as maldições diabólicas, quebra, Pai, com os demônios pelo meio. Desfaça, Pai, toda obra contrária de feitiçaria, magia negra. Senhor, te peço, Pai, da vitória. Labrachura bacandarábia, Deblai chorabassuri andahai. Pai, nesta manhã, nesta noite, ou nesta tarde, ou nesta madrugada, não importa a hora que a pessoa vai ver essa oração e essa live, dá vitória ao teu povo. Nós consagramos, Pai, esta água, lembrando sempre, Pai, que não é a água que vai curar, mas é a fé dessa pessoa em Ti. Dá vitória e guarda, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém. Obrigado por você ter ficado até o final desse vídeo. Que Deus continue abençoando a sua vida de uma maneira rica e poderosa. Continue abençoando a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Peço a você mais uma vez aí que se inscreva no canal, que você compartilhe esse vídeo com mais pessoas.
Deixa também aí o seu gostei e me diz nos comentários qual é a sua opinião, o que você acha desse vídeo, tá certo? Então Deus abençoe a sua vida e toda a sua casa. Em nome do Senhor Jesus, que Deus supra todas as tuas necessidades para a glória de Deus. Deus abençoe.